Sob a luz gélida e prateada da lua cheia, a fazenda parecia suspensa entre o real e o imaginário. Era a época de colheita, quando a natureza se despedia temporariamente de seus segredos e os moradores, guardiões de antigas tradições, se reuniam para o ritual que atravessava gerações. Fui inesperadamente convidado para participar e, embora um nó de inquietação já apertasse meu peito, não pude recusar o chamado de algo tão ancestral e irresistivelmente misterioso. Ao chegar, o cenário parecia retirado de um conto de horror. O ar carregava o cheiro de terra úmida e um vento frio sussurrava entre os campos desolados. O caminho até o coração da fazenda estava marcado por silhuetas de árvores retorcidas e sombras que se alongavam, quase como mãos que tentavam agarrar os que passavam. Entre os rostos envelhecidos e sérios dos moradores, havia uma expressão de reverência misturada com temor. Todos sabiam que naquela noite algo inominável estava para se revelar. No centro de um grande círculo, meticulosamente marcado no solo batido, diversos símbolos foram desenhados com carvão e sangue de animais, remanescentes de pactos há muito esquecidos. Velas de cera negra e lamparinas tremeluziam, lançando sombras oscilantes que dançavam nas paredes de terra. Os anciãos, vestidos com vestes gastas e decoradas com runas enigmáticas, posicionavam-se em silêncio solene, enquanto o ar parecia vibrar com uma energia que ultrapassava a compreensão humana. Quando o primeiro dos cânticos ecoou, minha mente se encheu de um pavor silencioso. As palavras antigas, quase ininteligíveis, pareciam ter o poder de rasgar o véu que separa o mundo dos vivos do dos mortos. Cada sílaba entoada em uníssono fazia o solo tremer levemente, e os ventos se intensificavam, como se os próprios espíritos se unissem ao coro. A atmosfera, carregada de um suspense quase palpável, fazia com que o tempo se esticasse, cada segundo parecendo uma eternidade. Conforme a lua atingia o ápice do seu brilho, um silêncio ensurdecedor caiu sobre a assembleia. Foi então que o inesperado aconteceu. Do seio das sombras, onde a luz lutava para penetrar, uma presença colossal começou a se formar. Primeiro era apenas uma névoa densa que se erguia do solo, contornada por relâmpagos que iluminavam brevemente um semblante de dor e ira. Em poucos instantes, aquela neblina metamorfoseou-se numa entidade imensa, de forma indefinida e aterrorizante, cujos olhos brilhavam como brasas incandescentes e cuja voz parecia ser composta dos lamentos de almas há muito perdidas. Senti uma eletricidade percorrer cada fibra do meu ser, como se o ar estivesse impregnado de uma força sobrenatural. A entidade movia-se com uma cadência que desafiava as leis do tempo, seus gestos fluindo entre o etéreo e o monstruoso. A cada movimento, sombras antigas pareciam ganhar vida, espreitando ao redor do círculo. O pânico começou a se alastrar, mas, estranhamente, a maioria dos presentes permanecia paralisada, tomada por um fascínio mórbido que os impedia de fugir. Eu, contudo, experimentava uma luta interna. Por um lado, o terror me imobilizava. Por outro, uma curiosa compulsão me impelia a assistir, mesmo sabendo que aquilo poderia ser o último vislumbre de minha sanidade. A entidade proferiu uma mensagem que desafiava a compreensão humana. Sua voz, um coro de lamentos e sussurros, falava de tempos remotos, de pactos selados com sacrifício e da incessante busca por redenção. As palavras pareciam reescrever a própria história da fazenda, trazendo à tona memórias de tragédias e eventos que jamais deveriam ser relembrados. Alguns dos presentes caíram de joelhos, os olhos arregalados, enquanto outros se aferravam a amuletos e símbolos, na esperança de uma proteção que parecia cada vez mais distante. Os relâmpagos que envolviam a entidade lançavam luzes sinistras, revelando por instantes imagens de horrores passados, figuras esculpidas em sombras, rostos contorcidos em agonia e cenas de rituais antigos
que culminaram em sacrifícios indescritíveis. Cada visão era mais perturbadora que a anterior, e o murmúrio coletivo da comunidade transformava-se num clamor por salvação. Eu, dominado por uma mistura de medo e fascínio, percebia que o ritual não era apenas uma celebração ancestral, mas sim a reabertura de feridas que jamais cicatrizaram, a evocação de um poder que estava além da compreensão humana. À medida que a entidade começava a se dissipar, como se tivesse cumprido um propósito sombrio, o círculo de rituais não perdia a atenção. O silêncio que se instalava era carregado de uma inquietude palpável. Os traços desenhados no solo começaram a emitir um brilho tênue e esverdeado, sinal de que o pacto, selado com a energia liberada, permaneceria ativo por mais um ciclo. A sensação era de que algo irrevogável havia sido acordado, um compromisso entre os vivos e os mortos, onde cada respiração carregava o peso da culpa e da necessidade de expiação. Ao caminhar de volta, a fazenda parecia murmurar em vozes baixas e indistintas, como se cada pedra, cada árvore, tivesse uma história de sofrimento e sacrifício para contar. E enquanto a madrugada avançava, a sensação de que algo estava prestes a despertar novamente me acompanhava. Um presságio de que, em algum recanto esquecido da existência, os ecos daquele ritual continuariam a ressoar, chamando por almas dispostas a encarar o terror de um destino selado sob a luz fria da lua cheia. Está gostando dos relatos? Então deixe uma curtida para nos ajudar enquanto eu inicio o próximo relato. Durante uma tarde de exploração na velha casa da fazenda, resolvi subir ao sótão, um espaço esquecido e tomado pelo tempo. O ar era denso, carregado de poeira e lembranças esquecidas, e os feixes de luz que penetravam pelas frestas das telhas criavam um jogo de sombras inquietante. Entre velhos baús e móveis cobertos por lençóis amarelados, meus olhos foram atraídos para um objeto peculiar encostado na parede, um espelho de moldura ornamentada, recoberta de arabescos que pareciam pulsar sob a luz fraca. Ao me aproximar, um calafrio percorreu minha espinha. O vidro refletia minha imagem de maneira sutilmente errada, como se houvesse um leve atraso em meus movimentos. Curioso, passei a mão sobre a superfície fria, sentindo uma energia estranha que parecia emanar daquele espelho. Foi então que o reflexo começou a se distorcer. Primeiramente, pequenos tremores e ondulações. Depois, algo muito pior. Atrás de minha própria imagem, rostos desfigurados emergiram, contorcendo-se em expressões de dor e desespero. Sorrisos largos e denteados que não pertenciam a mim esboçavam uma satisfação macabra, como se aquelas almas estivessem presas ali, aguardando alguém para compartilhar seu tormento. O medo me paralisou, mas não consegui desviar o olhar. Quanto mais fitava aqueles olhos vazios e rostos espectrais, mais forte era a sensação de que algo me puxava para dentro do espelho. O ar ficou mais frio e uma presença invisível parecia enroscar-se ao meu redor. O vidro vibrou como se estivesse vivo, e as vozes surgiram, baixinhas no início, crescendo em intensidade até se tornarem murmúrios desesperados. Elas recitavam maldições ancestrais, palavras que eu não compreendia, mas que ecoavam em minha mente como se sempre tivessem estado ali. Quando a noite caiu, o espelho pareceu ganhar vida própria. Cada vez que meus olhos se encontravam com os das aparições, sentia a força avassaladora se intensificar. Meu reflexo não me obedecia mais. Ele piscava quando eu não piscava, movia a cabeça com um leve atraso até que finalmente sorriu, um sorriso que não era meu. Minhas pernas fraquejaram e um sussurro direto em meu ouvido me fez girar em um sobressalto, mas não havia nada ali. O sótão inteiro pareceu vibrar com uma presença sinistra. As sombras se alongavam, movendo-se de maneira autônoma,
como se algo espreitasse entre elas. O espelho emanava um brilho sombrio, e a superfície começou a se abrir como se fosse líquida, revelando um mundo distorcido do outro lado. Corredores intermináveis, figuras encapuzadas sussurrando em uma língua esquecida e olhos espreitando do breu profundo. Fiquei hipnotizado, incapaz de resistir ao chamado irresistível que vinha do vidro. Foi quando senti uma mão gélida agarrar meu braço. Gritei, mas nenhum som escapou. O reflexo do outro lado replicou meu terror, mas algo estava errado. Minha imagem no espelho não estava sendo puxada. Era eu que estava sendo arrastado para dentro. Lutei contra a força invisível, cada músculo do meu corpo tensionado em um último esforço para resistir. O sótão girava ao meu redor, o ar tornava-se pesado e irrespirável, e um silêncio sepulcral caiu sobre tudo. Com um último impulso de desespero, empurrei o espelho com todas as minhas forças. Ele caiu ao chão, e o vidro estilhaçou-se em 1000 pedaços. O grito de incontáveis vozes encheu o cômodo e uma lufada de vento gelado me empurrou para trás. Então, tudo se aquietou. Ofegante, olhei ao redor. O sótão parecia normal novamente, exceto pelos fragmentos do espelho espalhados pelo chão. Cada caco refletia algo diferente. Um olho arregalado, uma mão retorcida, uma boca ainda sussurrando maldições. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que um dos cacos, maior que os outros, ainda refletia minha imagem. Mas não exatamente como deveria. Meu reflexo piscou sozinho, me observando com um olhar que não era meu. Um estrondo ecoou do andar de baixo, me arrancando do torpor. Corri para fora dali, sentindo que, embora tivesse escapado por hora, algo ainda observava, esperando pacientemente pelo momento certo para me chamar de volta. Enquanto descia os degraus apressado, o silêncio pesado do sótão parecia me seguir, e no fundo da minha mente um sussurro familiar ecoava, repetindo uma frase que eu não ousava compreender. Ao herdar a fazenda, encontrei entre os pertences antigos da casa um baú repleto de diários e cartas, relatos de rituais e tragédias que marcaram gerações. As páginas amareladas continham palavras escritas com uma caligrafia nervosa, quase trêmula, descrevendo eventos que desafiavam qualquer explicação lógica. Eram relatos de vozes na escuridão, aparições sem rosto e desaparecimentos inexplicáveis. Numa noite de luar, enquanto lia um dos diários à luz de uma vela trêmula, senti uma presença que percorria os corredores da casa. O vento lá fora estava parado, mas as cortinas se moviam levemente, como se algo invisível caminhasse entre elas. Então, os primeiros sons começaram. Passos lentos e pesados ecoavam pelo assoalho, atravessando os cômodos vazios, aproximando-se cada vez mais. O ar tornou-se mais frio e meu coração martelava contra o peito. Ergui os olhos do diário e vi, na penumbra do corredor, sombras sem forma deslizando pelas paredes, movendo-se de maneira errática, como se tivessem consciência própria. O lampião tremulou, e a luz vacilante revelou uma silhueta parada na entrada da sala. Era uma figura alta, vestida com trajes antigos, mas seu rosto... Não havia rosto. Apenas uma superfície lisa e opaca, onde deveriam estar seus olhos e sua boca. O tempo pareceu se condensar ao redor daquele espectro. O ar tornou-se denso, carregado de promessas de vingança e sofrimento. Cada palavra lida nos diários parecia despertar mais sua presença, como se os relatos fossem chaves para libertar algo há muito aprisionado. Tentei me mover, mas meu corpo parecia preso por uma força invisível. A figura começou a se aproximar, seus passos silenciosos contrastando com a pressão insuportável que pesava sobre mim. Um sussurro preencheu o ambiente, vindo de todos os cantos da casa. Eles nunca nos deixaram partir.
A frase se repetia em diferentes vozes, algumas infantis, outras roucas e cansadas, como se várias entidades falassem ao mesmo tempo. O diário em minhas mãos começou a se desfazer, as páginas amarelecidas se fragmentando como cinzas ao vento. Um cheiro de madeira queimada tomou conta do ar. De repente, todas as velas da casa se apagaram, mergulhando-me em uma escuridão profunda. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que os murmúrios. Meus olhos tentavam se ajustar à falta de luz, mas algo na sala havia mudado. Eu sentia uma respiração próxima, muito próxima. Com um estalo ensurdecedor, a porta do baú se abriu sozinha, revelando mais papéis, mais registros e uma foto antiga. Com as mãos trêmulas peguei a imagem. Era a mesma sala onde eu estava. Mas na foto várias figuras pálidas e indistintas se reuniam ao redor de algo. No centro da imagem, um homem segurava um diário idêntico ao que eu estivera lendo. Sua expressão era de puro horror. E então, com um arrepio percorrendo minha espinha, vi que ao fundo da foto, na penumbra, estava a figura sem rosto. A vela ao meu lado explodiu em chamas por um breve instante antes de se apagar por completo. Um frio cortante percorreu minha nuca e senti um peso sobre meus ombros, como se algo estivesse se inclinando sobre mim. Um grito ecoou pela casa, e antes que eu pudesse reagir, as portas e janelas se abriram ao mesmo tempo, como se uma força invisível tentasse me expulsar ou me aprisionar para sempre. Uma corrente de ar cortante soprou através do cômodo, fazendo os papéis voarem pelo chão, enquanto o baú se fechava com um estrondo. Corri para fora, sentindo a escuridão se fechar atrás de mim. O vento noturno parecia sussurrar meu nome, e por um breve instante, ao olhar para trás, vi a figura parada na janela, observando-me com um vazio avassalador onde deveria haver um rosto. Eu nunca mais entrei naquela casa, mas os diários ainda os tenho. E às vezes, nas noites silenciosas, ouço páginas sendo viradas sozinhas, como se alguém continuasse a escrever uma história que nunca deveria ser lida. Às vezes, encontro palavras novas nos diários, escritas em uma caligrafia trêmula que não é minha. Palavras que me chamam. Palavras que imploram para que eu volte. Certa noite, decidi testar se os diários realmente estavam sendo escritos por algo além de minha compreensão. Deixei uma página em branco e um lápis ao lado. Quando acordei, o lápis havia sido usado, e na página uma única frase me aguardava. O ciclo não pode ser quebrado. Você é o próximo. Meus olhos se arregalaram e um arrepio subiu por minha espinha. As palavras pareciam frescas, recém-escritas, e o grafite ainda estava levemente esfarelado. A sensação de que eu nunca estava realmente sozinho tornou-se insuportável. Desde então, tranco os diários dentro do baú todas as noites, mas sempre que acordo, encontro o baú aberto e as páginas organizadas de forma diferente. Agora, estou convencido de que não sou apenas um leitor dessas histórias. Sou parte delas. E temo que, em breve, outra pessoa encontrará esses diários e lerá sobre mim. Numa madrugada inesperada, ao sair para resolver pendências na área externa, fui surpreendido por uma neblina densa que engolia cada fileira de planta. O ar estava pesado, úmido, e o cheiro de terra molhada era mais intenso do que o normal. A luz fraca da lua mal conseguia atravessar a névoa espessa, criando sombras distorcidas que pareciam se mover sozinhas. Enquanto caminhava pelos imensos canteiros, a névoa se transformava em algo vivo, desenhando figuras fantasmagóricas entre as fileiras. Vozes suaves, como preces antigas, ecoavam no silêncio do campo, sussurrando palavras em uma língua que eu não conseguia compreender. Por um instante, vi silhuetas dançando ao ritmo do vento, seus corpos translúcidos, oscilando como se fossem parte da própria bruma.
Meus olhos tentavam focar, mas cada vez que piscava, as figuras mudavam de lugar, aproximando-se sem fazer barulho. O pavor tomou conta de mim quando percebi que cada passo adiante me levava a um caminho diferente. As fileiras de planta pareciam se mover, como se a terra estivesse rearranjando seus corredores. O campo se transformava num labirinto sem fim, onde cada trilha levava ao mesmo ponto de partida. O suor frio escorria pelo meu rosto e minha respiração ficou irregular. Eu estava preso. De repente, o som das preces cessou e o silêncio absoluto tomou conta do lugar. Meu coração batia forte quando uma presença se fez sentir ao meu lado. Virei lentamente a cabeça e vi a poucos metros uma figura alta e esguia emergindo da névoa. Seu rosto era oculto por um manto escuro, mas seus olhos brilhavam como brasas apagadas. Quando ela ergueu a mão na minha direção, um calafrio percorreu minha espinha e meu corpo ficou paralisado. O chão sob meus pés começou a ceder. A terra pulsava como se estivesse viva e um lamento profundo ecoou do solo, como se algo enterrado tentasse emergir. Garras esqueléticas começaram a brotar da terra, dedos deformados se retorcendo em busca de algo ou alguém. O cheiro de podridão tomou conta do ar. Uma das mãos ossudas agarrou meu tornozelo, puxando-me com força. Caí de costas, meu grito abafado pelo peso da neblina densa. Lutei para me soltar, chutando freneticamente, mas outra mão surgiu, prendendo meu pulso. Olhei para baixo e vi rostos emergindo da terra. Bocas abertas em gritos silenciosos, olhos vazios, cheios de um desespero indescritível. Eles não queriam apenas me segurar, queriam me arrastar para baixo, para junto deles. Em puro desespero, fechei os olhos e gritei. O vento soprou com força e a névoa se agitou ao meu redor como se estivesse viva, girando e rodopiando em um frenesi caótico. Meu corpo foi lançado para trás com um impacto seco e, de repente, tudo ficou em silêncio. Abri os olhos lentamente. O campo estava vazio. As mãos haviam desaparecido, as sombras tinham sumido. Apenas a lua, agora visível, brilhava fracamente sobre as fileiras de plantas intactas. Meus pulmões queimavam pela respiração ofegante e meu corpo tremia incontrolavelmente. Foi então que percebi algo em minhas mãos. Um medalhão antigo, coberto de barro. Abri-o com dedos trêmulos e dentro havia uma foto desbotada de um homem de expressão severa. Atrás da imagem, uma inscrição quase ilegível dizia: "Lembre-se de nós." Ao levantar a cabeça, vi uma última silhueta na borda do campo, estática e observando-me. Por um instante, tive a impressão de que ela acenava lentamente antes de desaparecer na névoa restante. Desde aquela noite, nunca mais vi a névoa daquela forma. Mas às vezes, quando a madrugada chega e o vento sussurra pelos canteiros, ainda ouço as preces e sinto que não estou sozinho. E o medalhão, por mais que eu tente descartá-lo, sempre reaparece ao lado da minha cama ao amanhecer. Nas noites mais frias, o vento que atravessa a plantação traz consigo sussurros. São palavras incompreensíveis, carregadas de tristeza e algo que se assemelha à súplica. Comecei a notar marcas estranhas no solo ao amanhecer, como se pés descalços tivessem caminhado na terra úmida durante a noite. As pegadas nunca levavam a lugar algum, simplesmente desapareciam. Certa noite, tomado pela angústia, decidi devolver o medalhão ao campo. Enterrei-o no exato local onde a névoa me cercou pela primeira vez. Mas ao acordar na manhã seguinte, ele estava de volta, repousando sobre meu peito. Dessa vez, com um detalhe a mais. A foto dentro dele não mostrava mais apenas o homem severo. Ao seu lado, uma nova figura surgira. E era eu. O horror percorreu minha espinha. Sentia que a cada noite algo me puxava para mais perto daquelas sombras. Eu não estava apenas sendo assombrado, estava me tornando parte delas.
Certa vez, durante uma caminhada noturna pelos arredores da fazenda, eu me vi envolto por uma quietude que parecia pesar no ar. A lua cheia mal iluminava o campo, e o farfalhar das folhas secas parecia se perder na vastidão da escuridão. O silêncio estava tão profundo que até o som da minha respiração parecia ecoar, perturbando o que deveria ser um descanso sereno da natureza. Foi então que algo incomum aconteceu. Uma melodia distante, quase etérea, se fez ouvir. No começo, pensei ser apenas o canto do vento entre as árvores, mas logo percebi que a música tinha uma qualidade peculiar, algo que a tornava impossível de ignorar. Era uma sanfona desafinada, tocando uma melodia triste, melancólica, mas com um ritmo que me atraiu, como se tivesse algum tipo de magnetismo. A música se mesclava com o som do vento, criando uma harmonia desconcertante que parecia vir de algum lugar além do alcance da minha visão. Eu me virei, tentando identificar a origem da melodia, e foi aí que a vi. Uma silhueta no horizonte, quase imperceptível contra o pano de fundo negro do campo. Um homem, ou pelo menos o que parecia ser um homem, de chapéu, caminhando lentamente. Seus passos eram pesados, mas curiosamente não deixavam marcas na terra batida. Cada passo ecoava no vazio, mas não havia sinal de sua presença. Como se fosse uma sombra, ele avançava sem realmente tocar o solo. Eu não sabia o que me aterrorizava mais: a figura enigmática ou o fato de que a música continuava a acompanhar seus movimentos, aumentando a intensidade da sensação de desconforto. O vai-vem das sombras no campo parecia se esticar e encolher conforme ele se movia, como se o próprio campo estivesse respirando, tomando forma e se desfazendo à medida que ele passava. E aquelas sombras eram mais do que simples escuridão. Elas se mexiam de uma forma que não deveria ser possível, quase como se tivessem vida própria. As vozes começaram então. Sussurros baixos, quase inaudíveis, que pareciam vir do vento, mas também pareciam se originar diretamente daquelas sombras. Eram histórias antigas, de amores perdidos e tragédias esquecidas, relatos de tempos remotos em que a fazenda fora palco de acontecimentos que nunca deveriam ser contados. Eu não conseguia entender as palavras, mas a sensação era de que algo terrível estava sendo revelado, como se aquelas vozes quisessem que eu soubesse mais, que eu fosse absorvido pela história que elas carregavam. Eu me sentia observado, mais intensamente a cada segundo. O ar estava denso, como se o próprio ambiente estivesse se fechando sobre mim. Meu coração batia rápido, e uma pressão crescente sobre meu peito me fez perceber que estava em perigo. Cada sopro de vento parecia transportar uma voz antiga, que me chamava pelo nome, implorando para que eu me aproximasse, para que eu entendesse o que aquelas sombras e melodias queriam me contar. Com o medo crescendo dentro de mim, meu corpo reagiu antes que minha mente tivesse tempo de processar. Uma força inexplicável me fez dar um passo para trás, depois outro, até que comecei a correr. Cada batida do meu coração parecia ecoar em meus ouvidos, e a melodia da sanfona se tornou mais forte, mais angustiante, como se estivesse me perseguindo. As sombras ao meu redor se esticavam e se contraíam, como se estivessem tentando me alcançar. Mas eu não olhei para trás. Não podia. Cada passo era uma tentativa desesperada de fugir daquele lugar, daquela presença que eu não podia compreender. A música, as sombras, as vozes, tudo parecia convergir para um único ponto, e eu sabia que, se me permitisse olhar, me perderia naquele enredo de sombras e melodias. Finalmente, ao chegar à cerca da fazenda, a música cessou abruptamente. O vento se acalmou. As vozes desapareceram. O silêncio era profundo e absoluto, mas o medo permaneceu pesando sobre mim. Naquela noite, as imagens da silhueta de chapéu, das sombras que dançavam pelo campo e da melodia que ecoava nas profundezas da noite ficaram gravadas em minha mente, como se tudo fosse parte de um pesadelo que ainda não terminara.
E mesmo agora, sempre que o vento sopra à noite, às vezes eu consigo ouvir de longe a melodia inconfundível da sanfona, me chamando para voltar. Mas eu sei, com toda a certeza, que nunca mais irei. Assista a mais estes 2 vídeos com relatos de arrepiar.